Bom dia, sétimo ano! Hoje nós vamos encerrar a reforma protestante. Vamos todo mundo acordar, que eu não quero aluno dormindo aqui, ok? Um pouco de rock and roll para acordar essa galera. Já que a gente está estudando religião, que é tudo bem calmo, vamos acordar, que eu não quero ninguém dormindo, eu quero todo mundo respondendo tudo direitinho e prestando atenção, beleza? A Pro vai enviar a tela dela e nós vamos começar. Bom, galera, então hoje, agora vamos voltar à calma, né? Hoje nós vamos estudar a conclusão aí da reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Rock and roll, professora? Não foi rock and roll, tá? Era só para acordá-los. A reforma protestante foi o processo de surgimento de novas religiões cristãs na Europa, no caso, o que nós conhecemos como igrejas evangélicas, tá? Qual é a causa da reforma protestante? A causa da reforma protestante foi os problemas que existiam dentro da Igreja Católica, como a venda de relíquias e indulgências, a corrupção do clero, os locais ruins que o clero frequentava, que eu não vou mais citar o nome, que todo mundo aprendeu, né? Beleza? Então vamos lá, Reforma Protestante, parte 2. A primeira religião protestante a surgir, como nós vimos na aula passada, e quem não viu, trate de assistir, foi o luteranismo, criada por Martinho Lutero. O que vem a ser o luteranismo? Primeira religião protestante, criada pelo monge católico Martinho Lutero, após ele ser excomungado, expulso da Igreja Católica, e foi criada porque Lutero estava insatisfeito com a venda de relíquias e indulgências pela Igreja. Tá? Quem apoiou Lutero? Os reis, os nobres e os burgueses. Os burgueses, pessoal, eram comerciantes que estavam cansados de ser perseguidos pela Igreja Católica. Aqui nessa imagem, caso caia na prova, olha a dica, é Martinho Lutero colocando as 95 teses na porta da catedral da Alemanha. Tá? Então, o luteranismo, primeira religião protestante. Quais são as características do luteranismo? Primeira característica, a fé é a única fonte de salvação. Então, para Lutero, para você ser salvo, você não tinha que pagar dízimo, você não tinha que comprar relíquia e indulgência. Para você ser salvo, basta unicamente ter fé em Deus. Então, características. Primeira coisa, a fé é a única fonte de salvação. Segunda coisa, missa em alemão. Antigamente a missa era em latim, a partir de Lutero a missa deveria ser em alemão. Apenas 2 sacramentos na igreja, o batismo e a eucaristia. Na Igreja Católica tem 7, no luteranismo 2. Proibiu imagens de santo, na Igreja Evangélica não tem imagem de santo, que são consideradas relíquias. E tem, fim, o celibato clerical. O que é o celibato? Padre, bispo, os integrantes da Igreja Católica não podem casar. E a partir de Lutero, os integrantes da religião dele podem casar. Então, pastores podem casar. Observação. Existia um pecado que era considerado um dos piores pecados do mundo pela Igreja Católica, que era a usura. Olha o nome, usura. O que vinha a ser a usura? O pecado do lucro. Mas, professora, a Igreja Católica era quem mais lucrava. Então, mas ela dizia que quem lucrava, que lucrar era pior do que matar, era pior do que roubar. Tá? Para eles, a usura era o pior pecado do mundo. Então, Lutero não dizia nada se lucrar era pecado ou não era. Assim, os ricos, os comerciantes, não se sentiam protegidos por ele. Pergunta de prova, o que era a usura? O pecado do lucro, beleza? Então, observação, o que vem a ser a usura? Usura é o pecado do lucro. A Igreja Católica dizia que ganhar dinheiro era o pecado mortal. Por isso ela matava e perseguia banqueiros, comerciantes. O nome desses comerciantes são burgueses, tá bom? A Igreja Católica perseguia a burguesia. E por esse motivo, os burgueses eles apoiavam a reforma protestante, porque eles queriam uma religião que dizia que lucrar não era crime, que lucrar era algo normal. Tá? Imagina se isso fosse crime, hoje estaria todo mundo preso, né? Porque se eu fiz esse café que eu já bebi por 50 centavos, eu paguei 50 centavos para fazê-lo, e eu vender por 50 centavos, faz sentido? De lucro vive o mundo. É óbvio que você lucrar muito, aí é crime sim, você explorar as pessoas. Mas quem é que mais lucrava na época? A Igreja Católica. E a Igreja Católica dizia que a usura era um pecado. Beleza? Então, qual era o problema do luteranismo? Ele não dizia nada
se o lucro era um pecado ou não. Então, os burgueses, eles não se sentiam absolutamente protegidos por Lutero. Eis que um burguês chamado João Calvino se inspirou na igreja de Lutero, mas criou uma nova religião que falava que o lucro era bom. Lutero não dizia nada do lucro e Calvino dizia que lucrar não era pecado, pelo contrário, quem ganhava dinheiro ia para o céu, quem era pobre ficava no inferno. Então, baseado no luteranismo, surgiram novas religiões. A primeira delas é o calvinismo. Presta atenção que eu vou pedir para diferenciar na prova, tá bom? Para Calvino, o trabalho é a única fonte de salvação. Então, para Lutero, era a fé. Para Calvino, a única fonte de salvação é o trabalho. Líder do calvinismo, João Calvino. Local, Suíça. Professor, ele era calvo? Você está em cima da cabeça dele? Ele era calvo, sim, mas o nome dele não é Calvino por conta disso, é porque os pais chamam Augusto. Como que foi? O Calvino, ele era um burguês que se influenciou nas ideias de Lutero e criou uma nova religião com uma diferença. Para Calvino, no calvinismo, o lucro não é pecado. E no luteranismo ele não fala nada, tá bom? Então, como foi? Calvino era um burguês que se inspirou no luteranismo. Porém, Calvino defendia o lucro. Qual que é a diferença entre o calvinismo e o luteranismo? A religião criada por ele tem todas as características do luteranismo com um adicional. Ele defende o lucro e Lutero não diz nada, ok? Então, a religião criada por ele tem todas as características do luteranismo com a diferença de que ele defende a usura e Lutero não fala nada. Características do calvinismo. Vocês vão anotar aí no caderno a partir do que a professora explicar. Primeira característica, o trabalho é a única fonte de salvação. Para Calvino, a única maneira de alguém ir para o céu é se esforçar, trabalhar. Ele não era um burguês? O comerciante tem que trabalhar o tempo todo, porque se ele ficar parado, ele não ganha dinheiro, certo? Então, para ele, qual é a única fonte de salvação? O trabalho, tá? Na religião dele, também existe a teoria da predestinação absoluta. O que é essa teoria da predestinação absoluta? Para ele, as pessoas que vão para o céu, elas já nascem marcadas, assim como as que vão para o inferno. Então, presta atenção. No calvinismo, quem vai para o céu ou para o inferno já é marcado de nascimento. Quem vai para o céu? Quem nasce rico. Essa é a marca da salvação, a riqueza. Quem vai para o inferno? Quem é pobre. Então, nessa eu já estaria no inferno, de acordo com ele. Quem vai para o céu? Quem nasce rico. Quem vai para o inferno? Quem é pobre. Qual é a única maneira do pobre se salvar e não ir para o inferno? Trabalhando. Então, preste atenção. O que vem a ser a teoria da predestinação absoluta? As pessoas já nascem marcadas para ir para o céu ou para o inferno. Qual que é a marca do céu? Ser rico. Qual é a marca do inferno? Ser pobre. E como que o pobre foge do inferno? Trabalhando. Então, para Calvino, qual é a única maneira de se salvar? Trabalhando. Então, para Calvino, o trabalho é a única fonte de salvação. E, como eu já disse, diferente do Lutero, Calvino defendia a usura, ou seja, ele defendia o lucro. Beleza? Então, qual é a religião que os burgueses preferiram? O luteranismo ou o calvinismo? O calvinismo, porque ele defendia o lucro. Baseado também nas ideias de Lutero e de Calvino, na Inglaterra, o rei também fez uma reforma. Estava todo mundo de saco cheio dos absurdos que a Igreja Católica cometia, e então começaram a se proteger, certo? A terceira e última religião protestante que surgiu é o anglicanismo, que é a religião da Inglaterra. Líder, rei Henrique VIII, esse daqui. Não sei se ele tem cara de doidão, mas ele era doidão, depois ele andou por quê. Local, Inglaterra. Como que foi? Seguinte, o rei Henrique VIII, ele queria se casar novamente. Ele era casado, mas ele não gostava da mulher dele, porque foi um casamento forçado, e ele queria casar-se novamente. Por que ele queria casar-se novamente? Porque a mulher dele deu uma filha mulher para ele. E ele não queria. Ele queria um filho homem, porque ele achava que mulher não servia para nada. Então ele queria se desquitar da mulher e casar-se novamente. Porque ele queria ter um filho homem e ele achava que a culpa era da mulher. O Papa falou assim para ele: Não, Henrique VIII, o que é isso? Você vai se desquitar para casar novamente porque você quer um filho homem? Tenta que vai nascer um filho homem. Então o Papa não aceitou que o rei Henrique VIII se divorciasse. O que ele fez? O rei Henrique VIII, então, expulsou a Igreja Católica
da Inglaterra e criou uma nova igreja chamada anglicana, onde quem manda é ele. Então vamos lá, devagar. O que é o anglicanismo? É a religião criada pelo rei Henrique VIII. Por que ele criou essa religião? Ele queria casar-se novamente e a Igreja Católica não deixou. Então o que ele fez? Vaza daqui, igreja, quem manda agora sou eu. Ele assinou um documento chamado Ato de Supremacia. O que é o Ato de Supremacia? Quando Henrique VIII expulsou a Igreja Católica da Inglaterra e criou o anglicanismo novamente. Quando Henrique VIII expulsou a Igreja Católica da Inglaterra, ele criou o anglicanismo. Qual é a diferença do anglicanismo para o catolicismo? Características do anglicanismo. A diferença é que na Igreja Católica quem manda é o Papa e no anglicanismo quem manda é o rei. O resto é tudo igual, tá? Então, características do anglicanismo. Quem manda na Igreja da Inglaterra é o rei e não o Papa. Só isso. Preste atenção, pessoal. O Henrique VIII ele criou o anglicanismo por 2 motivos. Primeiro, ele queria casar-se novamente. Detalhe que ele casou 7 vezes depois disso, ok? 6 vezes, perdão, depois disso. E ele matava a maioria das mulheres para casar de novo. Enfim, ele criou, primeiro, para casar-se novamente, e segundo, porque ele queria a riqueza e as terras da igreja, tá bom? Qual é a diferença do anglicanismo para a Igreja Católica? Quem manda na Igreja Católica é o Papa, e quem manda na Igreja Anglicana é o rei, beleza? Então, essa daqui é o Henrique VIII com as esposas dele. Ele não matou essa última porque ele morreu antes do que ela, tá? Agora nós vamos ver, então, quais são as 3 igrejas protestantes que surgiram a partir da Reforma. Primeiro, o luteranismo. A fé é a única forma de salvação. Segunda, o calvinismo. O trabalho é a única forma de salvação. Terceira, o anglicanismo, onde quem manda na igreja é o rei. Não tem frase principal, tá bom? Tá. Consequências da Reforma Protestante. Primeira consequência que vocês vão anotar aí no caderno. Primeiro, a Igreja Católica perde fiéis, tá? As pessoas que viam que a igreja estava cometendo erros fugiram para outra religião, tá bom? Então a Igreja Católica perde fiéis. Muitas pessoas descontentes com o catolicismo tornaram-se evangélicos. Professora, por que as pessoas fugiram da igreja? Uai, a igreja não matava, não roubava, não mentia? Então as pessoas insatisfeitas com o catolicismo tornaram-se evangélicas. Segunda consequência, tem início guerras e perseguições religiosas. Pessoal, isso não foi algo pacífico. A Igreja Católica começou a matar quem saía dela. O luterano matava católico. Católico matava calvinista. Calvinista matava luterano. Surgiu a intolerância religiosa. As pessoas começaram a perseguir quem não tinha sua religião. Então, tem início guerras e perseguições religiosas. Vamos escrever assim. Tem início a intolerância religiosa, onde as pessoas tinham preconceito e matavam quem não era da sua religião. E por fim, tem início a contra-reforma, que é o tema da nossa próxima aula. Contra-reforma. A reforma protestante não foi contra a Igreja Católica. A contra-reforma foi o movimento da Igreja Católica contra as novas religiões. Então, tem início a contra-reforma. A Igreja Católica passa a se organizar para conter o avanço das novas religiões. Ou foi o movimento da Igreja Católica para conter a reforma protestante. Tudo bem? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Beijo, boa semana para todos.